ele ainda tem condição de subir e defender as cores do profissional. Se vai ser como previa um novo Beraldo, aí nós vamos ter que esperar mais um pouco. Me passaram isso, eu acho que ele perdeu espaço. Um cara que não subiu até agora. Isso, acho que essa entrevista faz um ano e pouquinho que eu fiz, né? Que você está se referindo. 2024, Júlio. Então, já até agora, depois de um ano e meio, ele não está entre os profissionais, cara. Eu acho que quem previu isso, e quem me passou e pediu para eu prestar atenção, e eu prestei atenção nos jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, e realmente vi um ótimo comportamento nele, eu acho que ele perdeu espaço. Mas a gente tem que pensar o seguinte, a base é assim mesmo, você vê, né? O Igor Felisberto estava muito mais próximo de subir do que o Mike. O Igor Felisberto já tinha sido relacionado, já tinha, se não me engano, até ido para banco, e de repente o Mike tomou a posição lá na base, subiu primeiro, e agora com a chegada do Lucas Ramon e com o Cédric, provavelmente o Igor Felisberto vai ter que ficar mais um tempo na base. Ele não estoura esse ano ainda, ele pode jogar ainda mais um ano, ele vai ter que ficar esperando uma oportunidade, porque subir para ser o quarto, ou com 3 caras à sua frente, é muito complicado, ficar treinando o tempo todo, nem participando de coletivo, e é melhor o menino ficar na base e lá jogar, lá render, lá mostrar personalidade e talento para subir em outro momento no profissional. Então acho que isso é muito volúvel, né? Assim, cara, os caras vêm de trás, se você não aproveita a tua oportunidade, os caras estão atropelando você e passando na sua frente. O Rian Francisco aí, ele deve voltar, ele está com julho, operação, julho, agosto, setembro, abril, faz 9 meses, abril, né? O protocolo de LCA, abril. Cara, se o Paulinho não tivesse se machucado na Copa São Paulo no último jogo, e tivesse sendo o reserva imediato do Caleri no profissional, não daria para garantir que o Rian Francisco voltaria como à frente do Paulinho, não. Porque o Paulinho já trazia uma decisão a favor do São Paulo contra o Corinthians e fez uma belíssima Copa São Paulo, mas por azar, como aconteceu com o Hugo, que se machuca no último jogo. A mesma coisa o Hugo. Se o Hugo não tivesse machucado na final com o Corinthians lá, certamente o São Paulo talvez não tivesse corrido atrás de volante na temporada de 2025, porque ele perdeu um ano inteiro com o LCA. Então acho que essa parte da base ela é muito volúvel, mas eu ainda quero acreditar que o Igão vai ser um jogador. Eu conversei com ele, inclusive, nessa visita que eu fiz no ano passado no CT, lá foi um dos entrevistados. Eu acho que ainda, por aquilo que ele já apresentou, ele ainda tem condição de subir e defender as cores do profissional. Se vai ser como previa um novo Beraldo, aí nós vamos ter que esperar mais um pouco. Tomara que seja, né? E tem o Isaac também, que é um belo zagueiro ali da base, ali que veio jogando. Tem o Osório também, que é bom jogador. Também. Ele tá com uma competição, o Igão tá com uma competição interna pesada já no sub-20. Desse elenco da Copinha, quem que você acha que é o cara que pode brilhar ali no São Paulo, no time? Eu acho que titular. Como eu falei para vocês, né? Eu fiz a final da Copinha. Afinal, eu cheguei a tempo de fazer a final da Copinha. Eu voltei no jogo contra o Palmeiras no sábado em Barueri, no domingo foi a final da Copinha, eu trabalhei nos dois. Do que eu vi na Copinha, que foi muito pouco, eu acho que os caras que tinham que subir já subiram, né? O Pedro, o Luca, que nem chegou a descer, ele estava inscrito, mas nem chegou a descer. Quem mais que subiu agora? O Nicola, bom lateral esquerdo, o Nicola. Só que assim, Thiago e Bob, quem nos acompanha, há que se ter um cuidado muito grande com essa base, né? E eu falo isso em todas as lives que eu participo. O Nicola estava voando na Copa São Paulo, voou no ano passado. Aí ele fez 2, 3 jogos, digamos, de regular para baixo, né? Aquele contra a Portuguesa, eu não vi o jogo, mas me falaram que foi uma participação dele bem abaixo. Outro aí que ele entrou, os caras jogaram tudo em cima dele, mesmo contra o Palmeiras. Acho que o primeiro jogo que eu vi dele no profissional, ele jogou contra o Palmeiras. Então, isso é muito natural, cara. É um garoto, é um menino que assim, é muito diferente jogar no sub-20 e jogar no profissional. Muito diferente. Muito diferente. Você pode falar com qualquer especialista. É muito diferente. Só as grandes exceções, os casos raríssimos, né? E aí no São Paulo a gente cita alguns aí nos últimos anos. Lucas Moura, Antony, Luiz Araújo, pouco mais atrás, Kaká, Casemiro, que subiram e se estabeleceram muito rapidamente. Mas são caras todos acima da média, todos de patamar. Os que sobem no patamar normal, eles têm muita dificuldade. Então, assim, a gente vai ver o Nicolas fazer bons jogos e jogos não tão bons. Viu o Mike fazer grandes jogos, a gente já viu o Mike fazer jogos ruins. O Pedro Ferreira vai acontecer a mesma coisa, o próprio Luca. Se não tiver a paciência que é necessária, embora o São Paulo seja um time ávido por títulos, por grandes jogos,
mas se não tiver a paciência necessária, todos esses meninos, se não derem certo no primeiro ano, são queimados. E aí a gente tem vários casos, né? Eu acho que um dos principais dos últimos anos, ele não é um grande craque de seleção, mas o Elinho. O Elinho, para mim, é um jogador que saiu prematuramente do São Paulo por ter tido muitos altos e baixos no seu primeiro ano, que para mim é natural. O próprio Gabriel Sara também demorou para engatar do São Paulo, o Antony, mas são jogadores excelentes. Mas esses aí foram um pouquinho mais rápidos, né? O Antony já chegou com personalidade, o próprio Sara teve um momento de 4, 5 meses depois, quando ele engrenou com o Diniz, ele foi embora. Né? Então tu vê onde que os caras estão. Estão jogando na Europa, né? É a paciência, cara. E acho que sim, hoje o São Paulo pode não ter um elenco do sonho da torcida, tá? Eu acho que não é o elenco do sonho, porque o elenco do sonho da torcida para um time como o São Paulo é ter os melhores jogadores à disposição no futebol brasileiro, né? O São Paulo sonha em ter um time qualificado para bater de frente com qualquer um. Essa é a realidade histórica do São Paulo, né? Mas hoje a gente vive uma realidade diferente por N motivos que a gente podia passar a noite aqui falando de perda de condição financeira, de caixa. Mas assim, hoje o elenco tem vários jogadores que podem dar o apoio e a sustentação necessária para que esses meninos se desenvolvam. E acho que assim, uma jogada de xadrez de mestre, já da nova diretoria, foi puxar o Alan Barcelos para o time principal. Porque uma coisa é o garoto lá no meio de tanta fera olhando para um técnico que foi um ídolo mundial, mas que ele não tem nenhum relacionamento. Outra coisa é ele olhar no treino e ver que o cara que ajudou ele na base está ali do lado, e ele pode ir lá pedir um conselho, pode ir lá pedir um abraço, pode ir lá pedir uma orientação. Então acho que foi uma jogada de mestre trazer o Barcelos para o time principal.